Boa noite, pessoal. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar a realização de um laboratório, comprovação de um laboratório que eu fiz para o curso que eu estou fazendo na formação AWS. É um SS Cluster feito não por Fargate, tá? Mas com instâncias EC2. Bom, como é que a gente começa aqui? A gente tem a nossa AWS, tá? A gente usa elementos aqui como Route 53 e certificados ACM. A gente tem a API do ASS e tem o SR. Então, nesse contexto de serviços da AWS, eles ficam aqui. A gente tem uma VPC, tá? De endereço 10.0.0/16, e aqui a gente começa a construir o nosso cenário, tá? Nós temos um Internet Gateway, tá? Que ele aponta tanto para a internet, para acesso à internet, de qualquer requisição de entrada ou saída por exemplo, do meu Bastion host que esteja aqui na minha zona pública, através de uma house table, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes. E também o acesso para a nossa ECS API, que é necessário por conta do nosso ECS aqui. O ECS, todas essas duas instâncias, no caso, elas vão estar sendo gerenciadas por um serviço externo e não por nós usuários, certo? No caso aqui, a escalabilidade vai até 2, então eu tenho dois subnets privadas, a A e a B, com duas EC2, tá? Com endereço 10.0.128.0 e 10.0.144.0, tá? Então a gente tem as nossas house tables, cada uma delas enviando as informações de saída, ou seja, essas EC2 elas estão protegidas porque elas não recebem acesso da internet de fora para dentro e só dentro para fora, através do NAT Gateway. Do NAT Gateway a gente vai mandar para o Internet Gateway, e do Internet Gateway ele vai acessar a nossa ECS API, tá? Ele não tem necessidade de fazer requisição externa para o mundo. Ele só vai precisar, é necessário colocar esse NAT Gateway para a gente acessar esse serviço aqui, que é a ECS API. Nossa aplicação ela vai ficar disponível aqui, e a gente precisa fazer o que? A gente precisa que esse grupo, tá? Esse security group tem acesso à minha RDS. Então, na hora que a gente faz as configurações de security group, ele vai ter acesso. A gente pode ver também que o nosso RDS, que é o nosso banco de dados, está totalmente isolado de qualquer possibilidade de acesso externo numa zona privada, tá? Para acesso à nossa aplicação que vai estar aqui, a gente vai estar utilizando o que? Acesso à internet, a gente já tem registrado um domínio, como vocês vão ver. Acesso o Route 53, que está com um listener, certo? O listener, desculpa, está aqui no Application Load Balance. A gente tem o Route 53 que está fazendo toda esse serviço de servidor de DNS, e a gente aqui também tem o certificado, né? Então, se a pessoa tentar acessar www.nossaaplicação.com.br, vai estar registrado para esse servidor de DNS, que é o Route 53, certo? Que vai validar pelo certificado, tá? Vai jogar no Application Load Balance. O Application Load Balance ele vai distribuir essas cargas. Nós temos só dois containers aqui no caso, né? Duas tasks.
Então vai ficar entre a A, B ou C, tá? E vai estar ligado aqui ao nosso ECS formado por essas duas EC2. Eu espero que essa primeira parte esteja bem explicada para vocês. Só um detalhe, né? Quando a gente vai precisar fazer deploy da aplicação, onde vão ser registradas as nossas imagens? Elas vão ser registradas aqui, ó, no Elastic Container Registry, tá? Então, quando eu faço um push da minha máquina, falta aqui um cenário de CI/CD, certo? Continuous Integration, Continuous Deployment. A gente vai fazer da nossa máquina um pull para esse repositório, para esse ECR, onde eu tenho um repositório, e o ECS aqui vai estar ouvindo todas as modificações desse ECR, tá? E vai estar fazendo o deploy para o nosso ECS aqui, né? E ficando até com alta disponibilidade. Primeiro ele faz em uma e depois ele faz em outra. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês, que meu conhecimento não é muito aprofundado, mas é por isso mesmo que eu estou fazendo essa live, para reforçar esse vídeo, para reforçar os meus conhecimentos. Bom, vamos dar início aqui mostrando a parte de rede, tá? Então eu tenho duas VPCs. Eu optei por fazer uma VPC separada. Aqui a gente tem toda a montagem das VPCs, ou seja, as subnets públicas, elas estão saindo através do host table público e saindo por Lab Internet Gateway. E as privadas estão saindo por cada uma das suas subredes, está usando um host table e encaminhando as requisições de saída para o NAT. Agora eu vou mostrar as instâncias para vocês. As instâncias estão aqui, são duas instâncias. Então quer dizer, a gente tem uma tolerância à falha, se cai uma, pelo menos mantém outra. Vamos ver as configurações dessa primeira aqui, ó. Ela está na zona A e a outra está na zona B, tá bom? Você pode ver aqui, ó, que elas não têm endereço IP público. Essa primeira aqui é o Bastion Host, que me ajudou a fazer algumas configurações e testes. Vamos vir aqui para a aba de uma delas, das nossas instâncias da ECS, tá? Ela está aqui, ó, na privada, 1A. E qual é o Security Group? O Security Group é o BIA-Web. Então, no BIA-Web, vamos dar uma olhadinha aqui, quais são as permissões, tá? Qual a permissão que eu tenho aqui? Eu tenho permissão de entrada para qualquer TCP, beleza? Nas portas de 0 até 65.535. Para onde? Para o BIA Application Load Balance, tá bom? A mesma coisa que a gente tem para outra instância, tá? Então são duas instâncias. Eu tenho aqui, essa aqui tá na zona B. Então a gente vem aqui agora para as subnets, né? Então veja aqui, tem a subnet privada. Então ela está usando o que? Está usando NAT, mais uma forma de comprovar, tá? E a mesma coisa para a outra subnet. Então o próximo passo vai ser a gente mostrar as configurações do ECS. Agora nós temos aqui a parte de mostrar a configuração do meu cluster ECS. A gente pode ver aqui que a gente já tem duas tasks rodando, né, em duas EC2. Foi mostrado anteriormente elas aqui, tá? Então vamos entrar no BSS. A gente tem as configurações iniciais aqui, né? Eu vou primeiro passar aqui pela parte de infraestrutura, tá? A gente pode ver que a gente tem
já 2 containers, aqui é uma outra forma da gente verificar. Um está na zona A, outro está na zona B, são os recursos alocados, tá? Então quer dizer, a gente tem até condição de lançar mais tasks, tá bom? Vamos agora nos nossos serviços, tá? Então a gente tem o nosso service, tá? Que está se comunicando lá com a API do ECS, tá? Temos toda a parte de saúde, de monitoramento, de health, tanto de memória quanto de CPU, uso de CPU. Temos aqui informações do Target Group, que está ligado ao nosso Target Group, e ao Listener, tanto na 80 quanto na 443. Tá? E o estado delas desejados são de 2 e não tem nada pendente, né? Então a gente vai ver depois, eu vou fazer mais um corte no vídeo, mas a gente vai ver a área de deploy. Então o último deploy aqui, vocês podem ver, foi feito às 11h26 do dia 20 de março. Então eu estou na parte da tarde, final da tarde, eu vou fazer mais um deploy aqui e a gente vai ver alterações nessa parte aqui, né? Então quer dizer, vai ser lançado um novo deploy e ele vai ficar utilizando uma instância aqui e subindo outra. A gente vai acompanhar todo esse passo, tá bom? Bom, vamos iniciar fazendo o deploy da nossa aplicação. A aplicação BIA de demonstração, que a gente usa muito na formação AWS. Aqui a gente tem um script shell, que a gente vai fazer a parte de build, depois ele vai fazer comunicação com ECR para enviar, fazer o push para o nosso ECR. Todo o processo aí. Primeiro vai fazer o build. E logo após, ele vai fazer, já fez já. Triado justamente para o nosso ECR, tá? Então, agora a gente vai dar uma passada aqui pelo nosso service, né? Então, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Estou em cluster, ó, tem 2 rodando no momento. Ele já iniciou o processo. Eu vou vir aqui em services, tá? No deployment. Ele já iniciou o processo, já caiu uma. Então aqui no deploy antigo, esse deploy iniciou a 17h53. Na parte anterior do vídeo tinha outro deploy de manhã, mas eu tive um problema aqui na gravação, tive que regravar. Então fiz um deploy às 17h45 e agora outras 17h53 do dia 20 de março de 2024. Então a gente está fazendo o processo, demora um pouquinho, ele já começou a levantar outro deploy. Primeiro é um desejado, né? Então aqui está com um rodando aqui e ele está começando a construir o primeiro aqui. Quando ele construir o primeiro aqui, ele já destrói o segundo, tá? Dessa aqui. É o que a gente vai ver. Bom, aqui a gente está com um rodando, falta um desejado. E aqui ele está com um rodando e um destruído, um desejado, quer dizer, a gente vai eliminar agora esse aqui. A gente vai eliminar e ele vai passar tudo para cá. Nesse momento, então, eu estou com uma rodando. Então, para comprovar, eu já fiz o acesso aqui, vou até fechar essa guia para ficar mais fácil. Então aqui a gente já testa também o Route 53, né? https dorminho é o www.gpfinder.com.br, juntamente já com certificado. A gente pode ver que já tem até o cadeadinho aqui, tá? E aqui a gente já tem dado persistido, né? Então vamos adicionar mais uma tarefa, entrega lab dia 1. Vamos salvar os dados estão salvos. Vamos ver realmente se acontece isso. Ó, persistiu, deu um reload, um refresh.
Vamos vir aqui. Aqui ele já está em 50%, né? Vamos fazer um reload. Está em progress ainda. Daqui a pouco são duas desejadas, só tem uma rodando. Ele está construindo a segunda. A gente pode ver, por enquanto, outros dados aqui do nosso cluster. Tá? Tá pela metade ainda. A gente tem a parte da nossa infraestrutura toda montada. Tá? A gente tem as nossas métricas de utilização de CPU, de memória. Na parte do service de novo. A gente tem aqui a saúde da nossa task. A guia de deployment. Pronto, subiu 100%. A gente tem duas rodando. A gente tinha duas desejadas, né? Então, está acabando o processo, está em progress ainda, mas está quase terminando. Tá? Então, se a gente vier aqui novamente, ó, a gente tem como provar. Eu só não vou ficar esperando aqui, a gente já viu que subiu. Por algum motivo ele está acabando de fazer o processo, tá? Mas não há impedimento para a gente ver que já foi concluído. Né? Então vamos aqui no BSS novamente. A gente vê que as duas tasks já estão rodando. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu demorei muito para fazer a entrega desse desafio, porque desde o início eu pretendi fazer ele via Terraform. Eu acho que eu não tenho muito tempo, faltam 15 dias para fazer outros 3 laboratórios para entregar antes do final, que é o início do mês de abril, dia 8 de abril. Mas o meu próximo objetivo é justamente fazer tudo modularizado. Só faltou o ECS, toda a parte de networking eu fiz, toda a parte de criação de security groups, como escolher a melhor AMI para subir a mais atualizada, subir o EC2 e o Bastion Host, testes também que eu fiz na ECR, do EC2 para o EC2 da ECS, parte de banco de dados. Aqui eu estou com ela desativada porque eu estou em produção, tá? Eu tenho a parte do ECR também, né? Que está desabilitada porque eu não coloquei em funcionamento, tá? Então eu tenho a parte do ECS, que é o Launch Template, o Outscaling Group, a parte de escalabilidade, o CloudWatch Logs, né? Aqui as templates, né? As task definitions, a parte do service, tá? E a parte do application load balance. Então todas essas estão desativadas porque falta um pouquinho, pouca coisa mais. Eu vou ter, convido todos aí da formação AWS a me dar um suporte. O código vai estar disponível no GitHub. Eu vou colocar nas instruções do vídeo abaixo. Então aqui tem a parte do Route 53 e demais informações, tá? Então é isso. A gente vai agora para o encerramento. A gente está vindo para o encerramento. Meu nome é Rafael Olsen. Essas são as formas de vocês entrarem em contato comigo, tá? Pelo LinkedIn. Considera aí ir no LinkedIn, clicar em gostei, fazer seu comentário, compartilha, envia para o pessoal. O projeto está aí no GitHub, né? Terraform-ECS. Considera também dar uma estrelinha lá, ou fazer um clone do projeto, fazer alguma alteração, pedir alguma alteração, tá? Fica à vontade. E meu e-mail, rafaelulsen@gmail.com. Espero ter ajudado a todos e até breve.